Vamos falar algo importante, e tudo que é do Islã é importante. Na época que nós vivemos hoje, os historiadores sábios da religião do Islã entraram em divergência de uma data especial, de um ocorrido que aconteceu com o profeta Muhammad, quando Deus fez ele ter a viagem noturna, al-Isra wal-Miraj, que ele saiu de Meca para Jerusalém, de Jerusalém aos céus. Não se sabe quando foi. Alguns falam que é agora no Rajab, outros falam que era no Ramadã, e etc. Mas isso não importa para nós. O que importa é a grandeza desse momento, é a grandeza de Allah e a nobreza do mensageiro de Allah. É a lição que fica desse evento, a viagem do profeta Muhammad e mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam, da mesquita sagrada, a grande mesquita de Meca, até Jerusalém, al-Quds, al-Aqsa. Foi um milagre nobre concedido por Deus, o Todo-Poderoso. É a primeira parte de uma noite de admiração e estupefação que culmina na ascensão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através dos céus, chegando até a presença de Allah, Deus magnífico e todo-poderoso. Deus disse e lembrou a gente naquele versículo: glorificado seja aquele que durante a noite transportou o seu servo Muhammad, tirando-o da sagrada mesquita em Meca e levando a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, na Palestina, cujo recinto bendizemos, abençoarmos, para mostrar-lhe alguns dos nossos sinais, saber que Ele, Allah, é onisciente, onividente. Foi uma viagem física, e de todos os eventos a serem descritos ocorreram em uma única noite. O muçulmano pode orar em qualquer lugar que não seja impuro, com algumas poucas exceções. Existem construções especificamente para oração, mas qualquer lugar em que o muçulmano ore é considerado uma mesquita, um masjid, no sentido literal, um lugar de prostração. O ato de prostração é um ato mais nobre e honrada na oração. Quando a testa de um muçulmano, servo de Deus, toca ao solo, esse ser humano está próximo do Senhor dos mundos. A oração estabelece conexão entre o fiel e o seu verdadeiro Deus, o Senhor dos mundos. E foi nessa noite milagrosa, nessa noite abençoada, que as 5 orações que nós rezamos diariamente foram estabelecidas ao profeta Muhammad, para ele decretar para a sua nação, para os muçulmanos. Então, essa viagem milagrosa começa aproximadamente 10 anos após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam receber as primeiras revelações do Alcorão Sagrado. E ele sofreu 2 grandes perdas nesse tempo. Uma foi a morte do seu querido e amado tio Abu Talib, o homem que o havia apoiado e amado desde a época em que era um jovem órfão, e apenas 2 meses depois a amada esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiyallahu anha, morreu. Esse ano então ficou conhecido para o profeta como o ano da tristeza, Am al-Huzn.
Allahu Akbar. Nos anos que se seguiram a essas tristezas, eventos, os novos muçulmanos, especialmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram perseguidos, ridicularizados e abusados. A força foram perseguidos, ridicularizados e abusados. A força se sentiu sozinho e extremamente dominado pela tristeza e angústia e depressão. Profeta Muhammad, subhanallah, o ser humano. Quando alguém verdadeiramente se rende a Deus, as dores, as tristezas dessa vida formam parte de um teste de fé. E esses testes são sempre seguidos por alívio. Em uma passagem no Alcorão Sagrado, a Sura, Deus assegura ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus garante para ele que o alívio virá sempre em cada adversidade. Ele repete isso sempre no versículo que Deus falou, o Todo-Poderoso: em verdade, não há dúvida alguma que com toda adversidades e problemas irá vir a facilidade. Saibam, certamente com a adversidade virá a facilidade. É um aviso de Deus para todos os fiéis. Significa: não te preocupe, a facilidade virá logo, assim como veio a dificuldade. Embora fosse perigoso e arriscasse um ataque pelos pagãos e idólatras de Meca, o profeta Muhammad com frequência passava noites em orações na grande mesquita sagrada em Meca, na Kaaba. Nessa noite em particular, ele, sallallahu alaihi wasallam, estava deitado próximo à Kaaba, na mesquita sagrada. Então um anjo veio e abriu o seu peito, da garganta até debaixo do estômago. O anjo removeu o seu coração, o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o colocou em um vaso de ouro, um recipiente de ouro, de fé. E o coração foi purificado, preenchido com fé e devolvido ao seu lugar. Não foi a primeira vez que o anjo desceu e extraiu o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta era uma criança, viveu nos desertos da Arábia com uma família adotiva, de acordo como era costume, porque o ambiente do deserto era conhecido por ser muito mais saudável e mais adequado para o desenvolvimento do que as cidades. Quando tinha 4 ou 5 anos, e mais adequado para o desenvolvimento do que as cidades. Quando tinha 4 ou 5 anos, com a água de Zamzam, a água pura, o poço em Meca, que jorrou para saciar a sede de Ismael, filho de Ibrahim, e o devolveu ao seu lugar, o coração do profeta Muhammad. As outras crianças correram gritando, pensando que Muhammad estava sendo assassinado, mas quando voltaram com o socorro, ele estava sorrindo, feliz, assustado um pouco, mas com a pequena marca do ocorrido em seu peito. E mais tarde, Anas bin Malik relata: a missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era guiar e orientar toda a humanidade para a adoração de Deus único, todo-poderoso. Assim, cada aspecto de sua vida
vida, para orientar toda a humanidade para a adoração de Deus único, todo-poderoso. Assim, cada aspecto de sua vida, a construção da nação islâmica, o seu coração foi purificado novamente e preenchido com fé pura e verdadeira. Foi assim que começou essa viagem milagrosa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi apresentado a um animal branco nessa noite em Meca. Um animal que ele descreveu como sendo menor que um cavalo, porém maior que um jumento, que ficou conhecido como Al-Buraq. Al-Buraq, esse animal, ele disse, profeta, podia dar uma passada na medida do que podia ver, de tão rápido. Com um pulo, Al-Buraq podia cobrir uma distância incrivelmente vasta. O anjo Gabriel, Jibril alaihi salam, disse ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para montar o animal, e juntos viajaram mais de 1.200 quilômetros para a mesquita distante Al-Aqsa, de Meca para a Palestina, Jerusalém, montado nesse animal que veio do paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi no lombo de Al-Buraq, desse animal, enquanto a passada do animal alcançava o horizonte e as estrelas brilhavam no céu sobre os desertos da Arábia e além. Deve ter sentido o evento em seu rosto e ciente de seu coração recém-preenchido batendo em seu peito. Imaginem então que sinais e maravilhas de Allah o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam deve ter visto naquela noite abençoada, milagrosa, a qual é obrigado todos os muçulmanos conhecer essa grande história. Essa foi uma época difícil na vida do grande profeta Muhammad, e essa jornada foi uma grande homenagem para ele, esse grande homem. A transmissão da mensagem estava entrando em uma nova fase, e o estabelecimento da nação muçulmana estava prestes a começar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad estava se sentindo sobrecarregado, sozinho. A vasta maioria dos mecanos de Meca tinha se recusado a ouvir o seu chamado ou mensagem, ou aceitar o Islã. Tanto o seu amado tio quanto a sua querida esposa Khadija tinham morrido, e esse presente de Allah lhe ofereceu apoio e abriu os seus olhos para os sinais e maravilhas do universo. Depois de viajar a enorme distância para Jerusalém, no lombo de Al-Buraq, o profeta Muhammad sallam alcançar a área conhecida como a Mesquita Al-Aqsa, a mesquita abençoada de Jerusalém, demonstrou e amarrou Al-Buraq em um elo no portão dessa mesquita. E assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou na mesquita em Jerusalém, um lugar de prostração, sendo recebido por um grupo dos profetas anteriores a ele. Então, de sua importância e excelência e também da natureza da sua mensagem. Antes do advento do profeta Muhammad, todos os profetas transmitiram suas mensagens de submissão a Allah, o único, para seu próprio povo. Muhammad, entretanto, tinha vindo para toda a humanidade. Deus Todo-Poderoso se refere a ele como uma rahma, como uma misericórdia. Como disse em vários versículos, Deus falou: é todo ouvido sim, mas para o vosso bem. Crê em Deus, acredita nos crentes, e é uma misericórdia para aqueles que de vós creem. A mensagem era internacional, mundial,
e essa comunicação distribuída em todo o mundo era Islã. Os profetas de Allah ficaram atrás do mensageiro mais novo e final de Deus e o apoiaram quando sua necessidade foi maior. O profeta Muhammad menciona em seus ditos nobres que todos os profetas são irmãos, e essa congregação de pé atrás do profeta foi um sinal de irmandade real e eterna. O significado, para a gente saber, de rezar ali em Aqsa, em Jerusalém, o fato é simples, de que essa ocasião momentosa ocorreu em Jerusalém, na Palestina. Também é significativo, sim. Essa é a terra dos profetas de Deus, é a terra de Ibrahim, Abraão, é a terra de Musa, Moisés, é a terra de Isa, Jesus. Deus estava forjando um elo entre sua casa sagrada em Meca e a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, na Palestina. Deus também estava vinculando o chamado berço da religião, a terra sagrada ao redor de Jerusalém, com a terra da Arábia, o local de nascimento da religião designada pelo Criador para toda a humanidade, o Islã. Deus estabeleceu Al-Aqsa em Jerusalém como uma das 3 mesquitas sagradas dentro do Islã. A mesquita sagrada em Meca, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda a ser estabelecida em Medina, e essa nobre e grandiosa mesquita em Jerusalém, Al-Aqsa, que tem a vizinhança abençoada. Somente para essas 3 grandes mesquitas, os muçulmanos podem viajar com um propósito de total adoração. Uma oração na mesquita Al-Aqsa em Jerusalém equivale a 250 orações em qualquer outro lugar, excluindo a mesquita do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que equivale a 1000 orações. É a mesquita sagrada em Meca, onde uma oração contém a recompensa de 100.000 orações. Deus Todo-Poderoso enfatizou o significado e a santidade da mesquita Al-Aqsa, e por essa razão ela desempenha um papel nobre e importante na vida de um muçulmano. Por isso é guardada e protegida zelosamente. Al-Aqsa, Jerusalém, na Palestina, foi a primeira qibla, a direção para onde os muçulmanos se voltam para rezar e orar. No Islã, mas essa direção foi mudada posteriormente para a mesquita sagrada em Meca. É difícil estabelecer data exata dessa mudança, mas a partir da evidência podemos descobrir aproximadamente quando ocorreu, porque a missão do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam é dividida em 2 períodos distintos. O período mecano de Meca, definido pelo chamamento das pessoas à religião do Islã, e o período de Medina, definido pelo estabelecimento do Estado muçulmano verdadeiro, legislado. O profeta Muhammad e a maioria de seus seguidores migraram para a cidade de Medina no 14º ano da missão profética. A viagem noturna e a ascensão ocorreram no final do período mecano de Meca, enquanto que a mudança da qibla para Meca aconteceu cerca de 15 meses depois da migração do profeta para Medina, sallallahu alaihi wasallam. A partir disso, podemos inferir que os muçulmanos se voltaram para Aqsa quando oravam ou rezavam por aproximadamente 3 anos antes de Deus mudar a direção para Meca. Isso de forma alguma diminui o significado de Jerusalém ou da mesquita Al-Aqsa.
representa meramente outro passo no estabelecimento da mensagem para toda a humanidade. A mesquita sagrada em Meca foi fixada como ponto central do Islã. E assim, enquanto estava nos arredores sagrados da mesquita Al-Aqsa, o anjo Gabriel apresentou ao nosso querido profeta Muhammad duas coisas, ou duas xícaras. Uma estava cheia de leite e a outra com vinho, bebida alcoólica. E ambas foram oferecidas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad escolheu e bebeu o leite. O anjo Gabriel então disse a Muhammad: agradeça bastante a Allah que o guiou para a fitra. Se tivesse escolhido o vinho, os seus seguidores teriam se desviado totalmente. É difícil traduzir a palavra fitra em árabe. Ela denota o estado natural e puro na qual nascemos, um sentimento inato que orienta a fazer muitas construções separadas. É importante lembrar que o complexo da mesquita não é a mesquita apenas Al-Aqsa, e sim todo aquele arredor. Um lugar de prostração, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liderou os outros profetas anteriores em oração. A partir da rocha agora, coberta pelo familiar dono da rocha, dono dourado, o profeta Muhammad então ascendeu ao nível do paraíso na companhia do anjo Gabriel. A viagem noturna e a ascensão foram uma grande bênção nobre concedida a Muhammad alaihi salatu wassalam, o grande profeta e último de Deus. Foi uma viagem que começou da mesquita sagrada em Meca e dirigiu-se à mesquita Al-Aqsa em Jerusalém e finalmente continuou através dos 7 céus até a presença de Allah, de Deus, o Todo-Poderoso. À medida que viajamos através dos 7 céus com o profeta Muhammad, é importante lembrar que os lugares que ele visitava não são parte do paraíso. Por quê? Porque é importante para os muçulmanos entender. Usamos a palavra céu para significar um plano espiritual de felicidade eterna, a recompensa para uma vida virtuosa, e o oposto do inferno, um local de punição eterna. Entretanto, nem sempre foi esse o caso. A palavra céu é uma palavra, no latim, referia-se à área acima da terra, aonde estão os corpos celestiais. Mas com o passar dos tempos, o céu passou a significar também paraíso. Em árabe, entretanto, sempre existiram duas palavras separadas: as-sama wal-jannah, o céu e o paraíso. A palavra sama é usada para céus, e a palavra jannah é para o paraíso. Sim, assim como falou o Corão, assim completamos como estes céus em 2 dias, e a cada céu assinalou a sua ordem, e adornamos o firmamento terreno com luzes para que servissem de sentinelas. Tal é o decreto do Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. O seu Senhor lhes anuncia a sua misericórdia, a sua complacência, e lhes proporcionará jardins onde gozarão de eterno prazer, onde morarão eternamente, porque com Deus essa é a magnífica recompensa. Sim, essa foi a grande viagem que o profeta fez, a maravilhosa viagem de Meca para Jerusalém e de Jerusalém aos céus, na presença do grandioso Deus, o único, o Todo-Poderoso. Podemos continuar essa história na outra sexta-feira, porque todo muçulmano é obrigado a saber dessa grande história. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, peçam perdão e voltem a Deus. Olha ali, espada dele. Uau!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulil Karim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso querido profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros, os familiares e companheiros de Muhammad, e todos os fiéis até o último dia. Queridos irmãos, é importante sabermos sobre a história do profeta Muhammad, sobre a biografia do profeta Muhammad, sobre a passagem do profeta Muhammad nessa vida. Sabemos os profetas e mensageiros que existiram na terra, porque não há como eu ser considerado muçulmano e falar que eu pratico o Islã e não conheço nada do Islã e não sei nada dessa grande ocorrência que aconteceu no Islã, que o profeta viajou de um lugar ao outro e subiu aos céus. O que eu sei de Muhammad? O que eu sei de Jesus? O que eu sei de Ibrahim? Como que eu sou muçulmano? Como que eu vou praticar o Islã sem o ensinamento desses homens nobres? Sem saber o que eles ensinaram e trouxeram para nós. Então é a obrigação de todo muçulmano colocar dentro do coração o amor por essas criaturas, por esses profetas e mensageiros, e procurar o conhecimento, e procurar a sabedoria. E o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, innamal alim alladhi amal bi'ilmihi. Saibam que o verdadeiro sábio é aquele que pratica a sua sabedoria. Não há como ter conhecimento, aprender e não praticar essa sabedoria. Então a obrigação de todos nós é ficar atento para aquilo que o profeta falou. خيركم من تعلم القرآن وعلمه عليه الصلاة والسلام. Ele falou, o melhor dentre vocês é aqueles que se dedicam a aprender, a estudar, a aprender o Islã, a aprender o Alcorão e logo depois ensinar, praticando com amor e carinho. É saber por que eu estou rezando 5 vezes por dia, me lavando, me curvando, me prostrando. Qual o objetivo dessa reza? O que eu quero dessa reza? E o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, aqra ma yakun al-'abd li rabbihi wa huwa sajid fajtahidu fi ad-du'a, yani ittisal bainaka wa bain Allah. O profeta falou o quê? Que é para ser sobre ele o momento mais próximo que um servo está dentro, junto com o seu Senhor, é quando ele está rezando, quando ele coloca a testa no chão. Então agora se esforce e fale e peça para Deus. Tenho problema, tenho dificuldade. Como foi falado agora, a facilidade vai vir. Então fale com Deus e peça a facilidade para Ele. Então a reza foi um presente que Deus deu para o profeta Muhammad presentear a sua nação, para saber, ó servo, quando você precisar eu estou aqui, ouvindo e vendo você. É saber que o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, as-salawatul khams, wal jum'a ila jum'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat ma bainahunna, idha ijtuniba al-kaba'ir. Ele falou, as 5 orações diárias, as 5 rezas que nós praticamos, a oração da sexta-feira, quando eu vou na mesquita, até a próxima sexta-feira, o Ramadan, até chegar o próximo Ramadan,
significa perdão, apagar os pecados entre elas. Eu rezei no Zohar. Entre o Zohar e o Asr tem um tempo, tem um intervalo. Esse intervalo, aquilo que eu falei de errado, aquilo que eu fiz de errado, Deus está perdoando para mim. Deus está purificando a minha alma, purificando o meu coração, purificando a minha mente. Eu venho na mesquita para adquirir tranquilidade, amor e esperança. Eu saio da mesquita, fico uma semana trabalhando, viajando. Eu volto para a mesquita na outra sexta-feira. Deus perdoa todos os pecados para mim. No Ramadan, eu espero com ansiedade, pratico, adoro a Deus, pratico o jejum nesse mês. Acaba o Ramadan, fico um ano inteiro esperando o outro Ramadan. Durante esse ano inteiro, Deus perdoa todos os pecados para mim. Mas o importante é reconhecer os meus pecados e voltar para Deus arrependido. Allahu Akbar. É um presente que o profeta Muhammad subiu aos céus, foi de frente com Deus, o Todo-Poderoso, e Deus falou para você levar a tua oração 5 orações, com benefícios e recompensa de 50 rezas. Uma reza que eu faço, as 5 rezas que eu pratico, é como eu tivesse praticado 50 rezas. Uma viagem milagrosa que Muhammad fez por um lugar sagrado até um outro lugar sagrado abençoado. Um lugar de bênçãos e dádivas, a qual eu, como muçulmano, eu devo amar esses lugares. Não posso ser muçulmano e não amar Meca. Não posso ser muçulmano e não amar Medina. Não posso ser muçulmano e não amar Aqsa, Jerusalém, Palestina. Não posso ser muçulmano e não defender esses lugares. Não posso ser muçulmano e não tomar dor quando esses irmãos que estão nesses lugares estiverem sofrendo. Devemos refletir e abrir o coração e abrir a alma e nos aproximarmos de Allah na oração. Se eu não estava rezando até então eu devo me arrepender e começar a rezar com convicção. Se eu estava rezando, mas falhando as orações, eu devo começar a rezar e ficar atento e saber que o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, quando falaram para ele: Ya Muhammad, Ya Rasulallah, ayu amal afdal, ahabu ila Allah. Qual que é a obra mais amada e querida para Deus? Ele falou: as-salatu ala waqtiha. A melhor obra é você rezar no devido tempo, no horário correto. Assim com oração. E eu? Será que eu estou fazendo a oração devidamente no seu tempo? Correto? 5 minutos. Estou me comunicando e falando com o meu Criador? Vamos refletir. Vamos voltar a Allah com sinceridade. Vamos voltar com arrependimento sincero. Vamos nos unir no tawhid, no monoteísmo, que é ter sinceridade, unificar nosso coração para adorar somente a Ele, nada mais do que com Ele. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار. اللهم انصرنا اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزه
يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا، أنت سميع المجيب. اللهم زدنا علما وإيمانا وتوفيقا يا رب العالمين. يا الله يا قيوم الجبار يا ملك القدوس. وصلى alaihi wasallam. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, ó Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti conhecimento benéfico. Perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, ilumine as nossas vidas. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, dê para nós saúde boa, dê para o nosso conhecimento, abençoe o nosso proveito, faça ser um proveito lícito, livre-nos do ilícito. Ó Senhor dos mundos, cure as nossas enfermidades e as enfermidades dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, proteja a todos nós e livre nós, nossos pais, do fogo do inferno. Livre nós, nossos pais, do castigo do túmulo. Faça nós termos o paraíso mais alto, o túmulo como o túmulo dos jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, as nossas mães, as nossas esposas. Proteja nossas famílias. Perdoe os nossos pais e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Dê para o conhecimento benéfico. Fortaleça a nossa fé. Proteja nossos irmãos em todos os lugares. Proteja nossos irmãos oprimidos na Palestina. Dê a vitória para eles. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا وقربوا ولا تختلفوا. Ai, que calor! Acabou já? Pronto? Posso utilizar agora? Obrigado. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. تقبل الله.